E porque Deus é luz e não há nele trevas alguma, te vem e te resgata com a verdade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Anteriormente sendo luz e posteriormente continuando sendo luz, se apresentando em tabernáculo e vivendo no corpo conosco, mas sido arrebatado e levado para a glória. É dele que eu venho falar, do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou-se a si mesmo e também a seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Deus tenha a vida eterna. Graças à verdade viva do Criador, o Espírito Santo dele, que se move também através de você. Graças a ele, ao fôlego de vida, ao poder de Deus, graças a ele, se é ouvida essa palavra. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores da terra dominadas por seu império. Esse foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. Veja, e a Nova Jerusalém, e os novos céus e novas terras, né? Esse aqui é o capítulo 2 do livro de Lucas. Mas tem aquela pergunta, né? E o novo céu e a nova terra? A terra, na verdade, como o corpo veio do pó e volta para o pó, o corpo é terra, né? Mas e no céu? A terra no céu, como será? Luz e luz sem fim. Então, é ter posse graças ao direito que Cristo tem de ter um corpo de glória eternamente para todo sempre, revestido de luz, sendo luz dentro da luz. É incrível, entende? Por isso novos céus e nova terra. É a vida eterna numa nova dimensão, sendo parte da luz. Tua consciência ter sido vivificada pelo sangue do Cordeiro, está dentro dele em volta de luz. A tua consciência é parte de Deus, integrada a Deus, viva no sangue do Cordeiro, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é luz, amor, glória. A palavra de Deus, ela veio ao mundo e ela foi pronunciada. E é até hoje, né? E o que acontece? A palavra de Deus foi dita de muitos aspectos, ele ensinou em muitas parábolas, ele que é o bom mestre, o Espírito da verdade, Jesus de Nazaré, ele ensinou em muitas formas. Todavia, a palavra é o caráter de Deus manifesto, o amor de Deus manifesto, as delícias de Deus manifesta, a benignidade, o carinho, a paz, que tudo isso aqui faz toda a diferença. Você vê quando alguém está feliz, corre mais, vive melhor, entende? Então, Deus vem com a verdadeira felicidade, os verdadeiros dons e revestem a tal pessoa para que ela, no novo céu e na nova terra, habitem em glória. E desde aqui já deem testemunho da palavra também, desde aqui. Deus te amou de verdade. Deus te ama. É o sangue dele que é derramado. É o Espírito dele para que você absolva e viva com Cristo aqui, nesse corpo presente e infinitamente num extremo amor de Deus na vida eterna. Graças a Deus. Então veja só o que acontece. Lembra que o governador estava chamando ali do texto para recenseamento? Então Deus está te chamando. E tem uma canção que diz bem assim: vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Água em vinho transformou, poucos pães multiplicou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então se alimentar, né, desse pão, desse maná celestial. Se alimentar de vida. Congregar é se alimentar do que vem do Pai, do que vem do alto. E todos seguiram para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Mas você nasceu em Cristo, é a terra que você nasceu. Porque lembra? O corpo veio do pó e volta para o pó. Mas aqueles que nascem no Espírito Santo, gerados de novo, segundo a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, eles nascem em luz, envoltos de luz. Então você é a luz para ser guiado por Cristo Jesus, que é
a vida eterna, o Espírito Santo. Ele não guia apenas com palavras, ele move você, te leva a lugares, te transforma, te regenera, te purifica a tua consciência, entende? Isso às vezes sem você abrir uma folha da Bíblia, porque ele é a Bíblia aberta no teu coração. E aqui também é a palavra de Deus descrita em partes, em formas, né? Que você pode ver, mas o Espírito Santo é vivo em ti e ele te renova a cada momento e ele te acalma a alma. Sim, o Senhor é luz e nele se há vida eterna. Boas são as palavras que vêm da boca de Deus. Jesus, a sabedoria, a luz, que ele te transforme cada dia mais. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito. E ela deu à luz o seu primogênito, mas Deus é que deu à luz ali ao primogênito. Por isso disse essa palavra, mas foi o Espírito Santo que disse. E ele, Deus, deu à luz a Jesus de Nazaré. Ele traz a palavra dele para que você a conheça. Envolveu-o com tiras de pano e colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Maria estava com o bebezinho na barriga, né? Jesus de Nazaré. O Pai, o Espírito Santo, a qual Jesus é filho, Deus, estava com Maria, no corpo de Maria. Então, revestida do poder de Deus, que é glória, Deus é poder, é luz, é realmente o poder, né? Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. E o bebezinho na barriga, o que representa? Pessoa, novamente pessoa. Então, você está envolto com a palavra de Deus, que é santa, e o Pai, que é santo, 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 3 vezes santo, a perfeição de tudo que há dentro de ti na tua mente. É uma graça incrível e Deus há de amolecer o teu coração para que você compreenda o tamanho dessa dádiva especial que está sobre ti. Cada dia Ele vai te transformar mais para que você sinta e perceba e decifre e compreenda e saboreie essa majestosa, misericordiosa bondade de Deus, o Criador. Continuando, nas proximidades haviam pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor reluzindo os envolveu e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor, o prometido. Isso vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Louvado seja Deus. Veja, as pessoas que recebem a sua graça. O que é graça? Graça é soltura, livramento, indulto, perdão. Graça não vem para merecedores de graça, porque ninguém é merecedor da graça. Ninguém é merecedor que Deus mande o que há de melhor em um corpo humano, o que a glória dele num corpo humano de carne. Ninguém é merecedor disso. E que esse corpo humano seja mais para frente, depois de dar amor para todo mundo, ensinar todo mundo, ainda apanhe, seja humilhado, cuspido, espancado só por falar boas palavras. Ninguém é merecedor que alguém venha e padeça, entende? Por isso é graça. Graça é para pecadores, é soltura, é indulto, é perdão, é livramento de pessoas que não merecem tais coisas. Mas é porque Deus as ama e quer salvar e quer resgatar elas. Deus quer regenerar a mente, o coração delas, a consciência. E é esse modo que Ele achou de te fazer filho eterno de Deus. Na regeneração, sendo santo com os santos de Israel, na regeneração dos santos, do Pai e do Filho.
Deus te transforma filho de Deus. Entende? E pela fé, né, sois agraciados. Isso também não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que derrama fé. É Deus que derrama o acreditar. Deus que derrama o Filho dele para que você acredite, que você creia. E o Filho é o Espírito da fé, a qual, estando ele contigo, ele te dá o acreditar, ele te abre, você ter certeza, ele te coloca isso, né? Para que assim se torne filho de Deus. É por amor. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e lá vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Você vê, o anjo aparece a pastores, né? Graças a Deus. Veja, o homem natural não é pastor, porque o pastor é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está na pessoa, né? Mas isso tem um porquê daqueles anjos aparecer a pastores. Pastores, no literal, que realmente apresentavam ovelhas, animais, tá? Para que aqueles que tenham dons, né? Dons do Espírito Santo, que tenham dom de pastoreio, passem adiante a verdade, passem adiante a palavra, não sendo eles o verdadeiro pastor, mas por revelação divina, por orientação, por ajuda do Deus vivo através de anjos, vejam e contemplem o ousado amor de Deus. Deus é incrível. Deus, ele é descabido, ele não tem limite o amor dele, não tem fim. Ele quis salvar e veio e salvou. Graças a Deus, graças a Jesus de Nazaré. Ele o faz, ninguém é capaz, ele o faz. Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelos anjos antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo ao templo, apresentá-lo a Deus ao templo, né? Ao templo, mas ali é uma apresentação a Deus formal, né? Eis aqui o teu filho. Aquela humildade presente, né, nos filhos de Deus. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também o sacrifício deveria ser oferecido como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo é Deus e o Filho, sim. Quer dizer que Jesus também estava sobre aquela pessoa, porque o Espírito Santo é o Pai e também é o Filho. A pessoa está revestida do poder de Deus, que é o Pai, que é a glória de Deus, e tem a sabedoria, que é o discernimento, o conhecimento, que é a palavra manifesta em ciência de saber do Espírito Santo. Então Jesus estava naquele homem ao mesmo tempo que estava sozinho no corpo do unigênito, né? Do menino Jesus. Então Jesus estava por todo lugar e assim está até hoje, em todo lugar. Tem pessoas sendo salvas e Jesus salvando, sim, tanto no espiritual como físicas pessoas. Veja, tem bombeiro que tem o Espírito Santo, tem inúmeras ciências, pessoas que têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo age através de inúmeros lugares para que pessoas sejam guiadas para o bem. Sabia disso? Até onde existe o mal e o mal quer reinar, ali o Espírito Santo se manifesta para que aquela pessoa
Chegando ali, não permaneça, antes vá para o caminho da luz. Sabia? Sim, é assim. Se um bombeiro salva uma vida, naquele bombeiro o Senhor faz que salve. Deus movimenta a mão daquele homem e o liberta. Se um policial defende uma vítima e resgata alguém do cativeiro, o Senhor está indo resgatar. Se alguém ajuda alguém na rua que ia tropeçar e se machucar, o Senhor está ali. O Espírito Santo está agindo em diversas ocasiões e pessoas em inúmeros lugares e salvando pessoas de lá e também as que ele está usando para salvar. O Espírito está justificando essas pessoas, transformando a mente delas, ao passo que elas estão vendo isso acontecer e creem na palavra, entende? A palavra manifesta, a palavra viva, o Espírito Santo presente na vida do homem, não apenas a leitura, né? Mas sim a vida eterna manifesta. A leitura com o Espírito Santo é especial demais também. Porque é ali Deus se revelando ao homem. E Deus se revela em inúmeras formas, de inúmeras vertentes, em sonhos, em ações, em revelações, através de anjos, anjos que se disfarçam em pessoas, Deus que se faz homem, em inúmeras formas. E age através de você. E isso vai te aumentando em si. E você vai completar cada dia o dever que o Senhor tem a cumprir em sua jornada, em sua vida. Glórias a Deus. Continuando. Então, Simeão é esse homem abençoado, homem justo e piedoso, o que almejava a consolação de Israel, do povo de Deus. Ele almejava a consolação de Israel, ou seja, ele queria ver aquele povo salvo. Então diz ali que ele é piedoso, significa os atributos de Deus naquela pessoa. Deus queria aquelas pessoas salvas, por isso almejava a salvação em Israel, porque Deus quer salvar. E por que piedoso? Porque é um atributo do Espírito Santo. Não é que ele é piedoso porque é uma alma incrível e pronto, acabou. Não, é porque Deus o transformou assim e já o pré-elegeu para que assim o fosse. Piedoso. E o Espírito Santo estava sobre ele. Percebeu? São características, dons de Deus. Só existe qualquer coisa porque Deus criou, inclusive a piedade. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Messias, né, o prometido, o filho da promessa, o Cristo, o Filho de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, né? Então, movido pelo Espírito Santo, você percebe um atributo de Deus. Movido quer dizer que o próprio Deus pega as perninhas dele e leva ele até aquela situação. E isso é comum acontecer. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E Deus logo revela o que está fazendo. Entende? Portanto, não é você quem faz, e nem é você que é capaz, mas é o Senhor, por te amar, te movimenta. E tem um caminho preparado, né, para aqueles que são chamados e eleitos e consagrados pelo sangue do Cordeiro, para que vivam em união e amor. Então são passos a serem dados, né? E Deus vai te movimentar, e Deus vai te guiar, porque o Senhor é a tua cura, é a tua luz e é o teu pastor, o Santo de Israel. Então, Simeão foi levado até aquela situação. Não é a pessoa que escolhe ir a Deus, é Deus quem o leva, é Deus quem se apresenta, é Deus quem faz na vida da pessoa, entende? Então as promessas também são realizadas por Deus na vida da pessoa. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é incrível, sensacional. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometestes, pode agora despedir-me em paz o teu servo. Você acredita um homem poder abraçar Deus? Jesus, Filho de Deus, Pai gerou a palavra, Cristo, Deus vivo, Deus unigênito, né? Ele poder abraçar Deus. Um homem poder pegar Deus no colo é uma honra de um inestimável valor que aquele homem sentiu no momento, né? E que eu não sinto como ele sentiu, né? Porque ele sentiu, ele foi um honrado, um agraciado.
poder pegar o Filho de Deus no colo, poder pegar Deus no colo, abraçar Deus, amar a Deus. Que incrível. Que incrível poder abraçar e amar Deus, cuidar, mesmo Deus não precisando do teu cuidado, mas permitir com tanto carinho assim, né? Segurar com tanto cuidado e zelo, abraçar a Deus. Aquele homem muito agraciado. Luz, olha só o que ele diz. Luz para a revelação dos gentios. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. É que na verdade é assim, ó, aquela pessoa que serve a Deus, Deus fica se manifestando, a pessoa fica assim, ó. Um monte de informação ao mesmo tempo. Deus é incrível. Né? É luz vindo de tudo que é lado, revelação de tudo que é lado. Que maravilha. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos com orações será revelada. Essa palavra é linda, olha. Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel. A queda é do comandante do homem, né? As suas mentes, o seu engano. Então, a queda de multidões. Mas também o soerguimento. As pessoas não vão ficar mais no engano, né? Agora elas vão viver eternamente com Cristo. Então, especificamente, não vim falar da queda, mas o soerguimento. Então, o corpo volta ao pó, né? Mas o que é importante ao analisar em analogia uma parábola dessa, uma passagem dessa? Que é tirado do governo da carne e é posto no governo de Deus, e Deus os resgata para cima, sendo agora não eles vivendo para si, mas vivendo para Cristo, né? Primeiro para cima ao andar, ao analisar aqui, o discernir a verdade, e depois o soerguimento, né? Da cima para mais alto ainda, no santo dos santos, na vida eterna, no prazer sem fim. Então Jesus é o responsável por tais situações. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Aí ele olha para o menino e fala isso, né? Verdadeiramente não foi Simeão que falou aquilo, mas Deus. Que o menino iria sofrer. Por te amar. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. E desde então permanecia viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Então, você veja, Maria estava ali chegando pessoas e Deus trazendo pessoas ali, né? A família visitando, pessoas que Maria nem conhecia talvez, ou não tinha o grande afeto, o laço, né, de intimidade, mas então agora naquele momento se fez, ligado pelo Espírito Santo, movidos por Deus, família de Cristo, né? Então Jesus também disse que tem muitas mães e muitos irmãos que são aqueles que fazem a vontade de Deus. Sim, são chamados para isso. Família do Senhor, Deus os ama com muito carinho. Por isso ele ama cada seguidora que o ajuda, que o conhece, que ama a Deus como mãe dele, com afeto assim. Você vê Deus, o Filho de Deus, amar uma alma como a própria mãe. Ele foi gerado do Pai.
plena sabedoria. Apenas ele vindo do Deus vivo, mas considera cada alma que o ama como mãe. Um amor de um bebê por uma mãe, uma pureza sem fim. Jesus de Nazaré, a luz, caráter de Deus manifesto, benignidade. Havendo chegado ali, adoravam, anelavam. Então, as pessoas que buscam, que querem salvação, são os que são agraciados. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. O tabernáculo, A graça de Deus quer dizer perdão. O que quer dizer a graça de Deus? Jesus precisou ser perdoado. O perdão quer dizer o seguinte: a grandeza de Deus que estava naquele menino, que quando ele sofresse por te amar, aquela grandeza viesse também parte dela para você, Fosse aspergido por todo lugar, entende? Então, ele não tendo errado, ele estava com a graça, com a misericórdia de Deus sobre ele, para que quando ele sofresse, todo aquele que crê na palavra de Deus, a qual ele anunciou, fosse contemplado pelo amor de Deus, entende? Por isso, o justo pelo injusto. O santo, o perfeito, a mente perfeita pelos pecadores. Eu falei, ele jamais, Ele é merecedor da glória, da honra, mas ele se fez humilde, por te amar verdadeiramente. Ah, Senhor Deus maravilhoso, bondoso Rei. Todos os anos seus pais viajaram até Jerusalém para celebrar a festa pascual, não sabendo eles, o que havia de acontecer mais tarde, que eles estavam celebrando ali. Mas também é algo gracioso, por mais que tanta dor ele sentiu, e para sempre ele é louvado e adorado. Pois eles estavam indo celebrar, mas estavam levando o cordeiro com eles. E na celebração certa ele foi imolado. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. E encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles o notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro, então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias o acharam no templo sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviram ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabíeis que era meu dever tratar de assuntos convenientes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. Qualidades de Jesus. Ele levanta questões. Veja lá, ele estava com aqueles homens e ele lhe propunha as questões, Propondo-lhes questões. Ele faz perguntas, sabe? Para que você chegue às respostas. Ele faz a tua mente crescer em dúvidas. E ele vem te dar resposta. Ele age por você. Ele te põe para pensar, te faz querer saber e te responde. Santo de Israel, Jesus de Nazaré. É um dos atributos. Então,
Por que eu te disse? Porque é possível que você veja tabernáculos ou pessoas, né? E de repente essa pessoa vem com uma autoridade e te faz uma pergunta e você responde e você não sabe, e de repente ele te responde. É muito possível que o Senhor Jesus, o Espírito Santo está ali comunicando-lhe. O próprio Senhor da Glória, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. E também, olha, porque me procuráveis, como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu Pai. Ou seja, o servo de Deus não tem hora para ir ouvir, ele não tem compromisso com o homem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele está compromissado com Deus. Jesus, o Espírito Santo, o Pai e o Filho estavam naquele tabernáculo. Então, muito mais importante era fazer o que tinha que ser feito naquele momento. E eu não tenho dúvida que um mestre da lei, que alguém ali foi agraciadíssimo. Sim, Jesus agraciou fariseus. Sim, ele agraciou mestres da lei. Sim, ele perdoou aqueles que o mataram e mandaram matar. Sim, ele perdoou. A quem os era de ser perdoado, né? A quem o Pai preparou para o perdão. Jesus vem para libertar. E ele ora até pelos os malfeitores. Inclusive, ele vem por causa de malfeitores, né? Porque se houvesse santos perfeitos, porque ele haveria de vir. E ele perdoou a todos que o Pai o mandou. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Por que isso? Olha, Jesus estava em todos os lugares, mas naquele tabernáculo ele tinha uma missão para aquele tabernáculo. Então, era usado na medida que necessário. Por exemplo, dos 12 anos foi dado o que ele precisava para os 12 anos, entende? Até ali, tudo que ele precisava. E o Pai ia dando a ele o que ele é, né? Sabedoria, o que fosse jorrado daquela fonte, necessário, de acordo com o serviço, com a faixa etária, entende? O necessário. Então foi assim. Fonte, porque é a água viva, a palavra de Deus, a qual entra na alma que tem a necessidade, a sede do conhecimento da palavra, né? Que necessita saber de um assunto e é agraciado com aquela palavra. Então, para cada terreno, para cada serviço, Deus tem um preço, e o preço é o sangue do Cordeiro, que vos é derramado por amor a Jeová, a Elohim, a Yahvé, ao Deus forte, ao Deus unigênito. Graças e honra a Ele para todo sempre. Amém. Que assim seja.